Em nosso estudo de hoje, a lição 58 do livro Seara dos Médiuns tem por título Equipe Mediúnica. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros, todavia no círculo medianímico, qual acontece qualquer obra de grupo, é indispensável que te harmonizes com as ações a fazer. Observa assim a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médium, robusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido na sinceridade da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quero ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entra logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas de repente a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara acima de tudo a onda em que te colocas. É muito interessante o Emmanuel começar comparando a equipe de trabalho mediúnico a uma orquestra e dizendo que cada instrumento deve ajustar-se à melodia. Existe uma diferença entre harmonia e melodia na música. A harmonia é toda aquela cama, toda aquela base onde vai entrar a melodia. E a melodia normalmente é aquilo que fica na nossa mente. Então a música cantada, normalmente o que a gente canta é a melodia, mas a harmonia são os instrumentos que estão sendo utilizados lá no fundo. Então na harmonia você pode ter vários instrumentos, mas pelo menos na música cantada, na melodia você vai ter um instrumento só, que é a voz do cantor que está executando a música. Mas o cantor está cantando e na melodia, cada um tocando da sua maneira, está tentando se adequar ao conjunto. E é muito comum num grupo musical, o pianista, por exemplo, ele ter que tirar a mão para não atrapalhar o outro que está tocando. Se ele tocar muitas notas, ele não vai deixar aparecer o outro músico e também ele pode atrapalhar totalmente a música. Então a gente vai perceber o seguinte, quando você pega, não precisa ser numa orquestra, numa banda que está executando uma determinada música, vai ter momentos que o pianista vai se reduzir somente a aplicar o acorde. E deixa que os outros façam o resto. Aí ele tem muita técnica, ele toca muita coisa. Se pedir para ele tocar sozinho, ele vai executar sinfonias inteiras, mas nesse momento, se ele tocar mais coisas, ele vai atrapalhar o restante do grupo. Então, no trabalho mediúnico, cada mente precisa afinar-se com a tarefa. E é por isso que Allan Kardec até recomenda no Livro dos Médiuns que para trabalhos mais complexos, quanto mais a gente dividir os grupos, melhor, porque com grupos menores a gente consegue ter mais ou menos uma sintonia entre os médiuns, uma afinidade de pensamento entre os médiuns. Então, entre montar uma mesa mediúnica para um trabalho de desobsessão, com 10 médiuns de corporação e 10 médiuns no apoio, é muito melhor a gente fazer 5 mesas com 2 médiuns de incorporação e 2 médiuns de apoio, 2 mesas separadas, e o trabalho vai fluir muito melhor do que se fosse com todo mundo, porque principalmente no trabalho de desobsessão, a gente precisa de uma concentração maior e de foco também, né? Concentração, foco, dedicação ao trabalho que está sendo executado. Agora, Emmanuel vem a segunda parte do texto. Olha, se a gente começa de alguma maneira a trazer algum sentimento contrário àquele trabalho, a gente está remando contra todo o trabalho.
Eu vou lembrar aqui mais uma vez de uma coisa que aconteceu comigo que foi muito interessante, de eu estar assistindo uma reunião de trabalhadores na Casa Espírita e não estar concordando absolutamente com o que o diretor da casa estava falando. E até hoje, se eu ouvi-lo falar a mesma coisa, também não concordo. São pontos de vista diferentes. E na hora, eu ouvi aquela vozinha aqui, um grande amigo meu, é uma vozinha que fica na cabeça, né? Eu apontei para o ouvido, mas é na cabeça. Ele falando assim, olha, a missão dele foi fundar a Casa Espírita e está sendo presidir a Casa Espírita. A sua está sendo a de ajudar. Se você continuar com esse pensamento, você não vai ajudar nem a ele, nem a você. E aquilo foi uma coisa assim, tão, me tocou tanto, né? Que falei, não, então peraí, então, mesmo que a gente não concorde com determinadas coisas, a gente começa na posição de ajudar e aos poucos, ou a gente vai ver que a gente estava errado e que o bom é que aconteça daquela maneira mesmo, ou a gente vai, se for da vontade dos espíritos, influenciando para que as coisas se modifiquem, se adaptem mais ou menos, mas colocando uma coisa na cabeça. Nunca vai ser 100% do jeito que eu quero. Vai ser sempre uma mistura de ideias e também, principalmente, do direcionamento que os espíritos dão para a gente. Vocês querem ver uma coisa interessante? Uma vez a gente fazia parte de um trabalho de caravana e que a gente ia em algumas casas espíritas do interior do Rio e até fora do estado do Rio, em que as pessoas tinham dificuldades, às vezes, de saber quem era o mentor da casa e de ter contato com o plano espiritual que apoiava aquela casa. E eu sempre trago esse como exemplo. A gente estava na cidade de Piquete e Lorena, são duas cidades vizinhas no interior de São Paulo. E o que foi proposto para o grupo? Falaram, vamos fazer uma reunião com os diretores da casa, abriu uma página, leu a página, fez uma prece e logo em seguida fez a proposta para que o grupo todo ficasse durante uns 5 minutos a 10 minutos em silêncio, interrogando os mentores da casa sobre qual é a melhor atitude para a casa naquele momento. Então, o que acontece? Né? Foi feito isso, ficou todo mundo ali, né, só perguntando e procurando imaginar também o que fazer. Quando saiu todo mundo, voltou todo mundo, saiu daquele estado de concentração. E aí, o que você pensou? E começaram a ver que muitas das coisas que eles pensaram foram coisas em comum. Quando falava, eu pensei nisso também. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu pensei nisso também. Porque foi uma maneira deles fazerem sintonia com o plano espiritual da casa e ver o que eles que estão do outro lado estão achando do trabalho. E eles, às vezes, vão dar algumas orientações que vão parecer, até num primeiro momento, vão chocar com o nosso ponto de vista também. Por exemplo, vou dar nome aos bois. Na Malé, no Centro Espírita Antônio de Aquino, o espírito Dr. Herman falou no início da casa, não coloquem nada lá na frente dizendo que é centro espírita. Deixe só a obra social funcionar. Aí a gente poderia virar e falar assim, como? Cadê a coragem da fé? Como é que eu não vou dizer que não é centro espírita? Mas a obra social contagiou e fez tanta diferença na vida daquelas pessoas que com o tempo elas começaram a frequentar a casa e daqui a pouco tiveram uma frequência muito grande, aí sim colocaram o nome de centro espírita na frente. De repente, se tivesse colocado o nome de centro espírita de imediato, poderia afastar as pessoas. Então, a gente vai começar a pensar assim, né? A gente precisa ter uma sintonia entre os encarnados e procurar o máximo que a gente puder uma sintonia também com os desencarnados. Agora, quem aprova e critica, ajuda e desajuda. A gente tem que começar a pensar, eu estou de que lado? É claro que vai acontecer, como aconteceu comigo também, de em algum momento você ficar totalmente, vamos botar assim, em desacordo com o que vai acontecer num determinado lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo aqui, né? Estamos vivendo um momento de polarização política. O meu papel como divulgador da doutrina espírita não é me posicionar nem para um lado nem para o outro, é falar de Jesus. Se os diretores e os membros da diretoria de uma casa espírita resolvem se posicionar politicamente e insistem nisso, é hora de me afastar, que aí realmente não tem como você continuar o trabalho. Mas
de um modo geral, a gente vai procurar fazer o trabalho que esteja ao nosso alcance, procurar ajudar o máximo que a gente puder. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.